Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, a matéria de hoje ela é muito importante na cobrança dos vestibulares, os lançamentos horizontal e oblíquo. Aí na telinha você está vendo o seu professor querido chutando uma bola em direção ao gol. Ó. Vamos fazer um golaço aí, vamos aprender junto essa matéria, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente faz no estudo dos lançamentos, algumas considerações iniciais, algumas observações. A primeira delas, despreza a resistência do ar. São lançamentos que nós estamos estudando, desprezando a resistência do ar. Portanto, após o lançamento, durante o voo, a única força aplicada sobre o objeto vai ser a força peso. Lembra que a força peso, uma força apontando em direção ao centro da Terra, vai alterar então o módulo, vai alterar a velocidade na direção do peso, ou seja, na direção vertical. Então nós temos uma imagem, uma figura de uma bolinha lançada horizontalmente de uma mesa de uma altura h. Bom, todos sabem que a trajetória será parabólica até atingir o chão. E se eu retirar várias fotografias no mesmo intervalo de tempo durante o voo dessa bola, eu vou ter o aspecto mostrado aqui na figura, tá vendo? Quer dizer, a bolinha ela continua o seu movimento horizontal e agora começa o movimento de queda. Como a força resultante é o peso e o peso é uma força vertical, o que vai acontecer? A velocidade vertical vai ser alterada, a velocidade horizontal não. Por que não? A velocidade horizontal só é alterada se tiver uma força na direção horizontal. Como a gente despreza a resistência do ar, não tem força nem contrária ao movimento, nem a favor. Portanto, pela lei da inércia, essa velocidade horizontal é mantida. E numa experiência de laboratório, mesmo havendo a resistência do ar, quando você tem uma queda relativamente pequena, a resistência do ar não vai fazer muita diferença. E olha o que acontece no espaçamento entre uma fotografia e outra. Se você então tirou aqui no caso 5 fotografias com uma máquina, o intervalo de tempo entre uma foto e outra é o mesmo, então nós temos aqui o mesmo espaçamento entre uma foto e outra, tá vendo? O que acontece? A bolinha percorreu distâncias horizontais iguais no mesmo intervalo de tempo. Então significa que a velocidade horizontal não vai ser alterada, tá vendo? Eu costumo chamar a velocidade horizontal de Vx, mas repare que o Vx é o próprio V0, ok? No movimento, no lançamento horizontal, a velocidade inicial da bolinha é a velocidade que será mantida até ela cair no chão. Depois que ela cai no chão, evidentemente a velocidade dela é alterada, né, por forças de atrito, etc. Então esse momento é o momento imediatamente antes da bolinha atingir o chão. Então, o que você está vendo na primeira imagem? A velocidade horizontal ela é constante. A bolinha percorre distâncias horizontais iguais no mesmo intervalo de tempo, o que resulta um movimento uniforme. Olha o que acontece com a velocidade vertical. A vertical inicial é zero. A bolinha tem um movimento horizontal no início, portanto, não tem velocidade vertical no começo. É o que a gente chama aqui de V0y. Muito importante você tomar cuidado com isso. O V0y será igual a zero. A velocidade vertical, então, começa a crescer de acordo com a gravidade. A gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado? Então, a velocidade vertical cresce 10 metros por segundo a cada segundo. Muito bem, então a velocidade vertical variável, com aceleração constante, isso caracteriza um movimento uniformemente variado. E qual é a velocidade total que a bolinha bate no chão? Você tem que fazer aqui a soma dos dois vetores, a velocidade x mais a velocidade y, somadas vetorialmente, vai dar uma velocidade resultante, indicada por esse vetor, tangente à trajetória. Para descobrir o módulo dessa velocidade resultante, você tem que fazer aqui o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Lembrando que essa velocidade é a velocidade imediatamente antes da bolinha atingir o chão. Essa distância horizontal a gente costuma chamar então de alcance, e eu vou simbolizá-la pela letra x. E a altura aqui eu vou chamar de h ou de ΔH. Então, recapitulando, o movimento horizontal é um movimento uniforme, porque a velocidade v0, que é o Vx, é constante, e o movimento vertical, uniformemente variado, porque você tem a aceleração da gravidade, que vai ser constante.
Tranquilo? Vamos ver as equações para a gente resolver um exemplo de lançamento horizontal. Veja as equações. Primeiro, como o movimento horizontal é uniforme, ora, movimento uniforme você usa ΔS sobre ΔT. Tenham esse cuidado de colocar uma letra para diferenciar o movimento que você está estudando, se é horizontal ou se é vertical. Então, eu costumo chamar de Vx, o ΔS é o ΔS na direção horizontal, é o alcance, x, e o ΔT aqui eu vou chamar só de t. Então, essa é a equação número 1, tanto do lançamento horizontal como do lançamento oblíquo. Já no movimento vertical, é um movimento uniformemente variado. Então, nós temos três equações. Essa é a primeira, ó. ΔS V0t mais AT² sobre 2. E vamos fazer uma adaptação na equação. O ΔS será um ΔH, uma variação de altura. Isso aqui é onde os alunos mais erram o problema, ó. No lançamento horizontal, a velocidade inicial é horizontal, é o Vx. E nessa equação aqui nós temos a velocidade inicial na vertical. Por isso que é importante você colocar a letra y aqui, ó, um V0y, para você não errar. Vezes t, a aceleração é a gravidade, t² sobre 2. Tranquilo? Olha as outras equações. Nós temos aqui a da velocidade, v igual a v0 mais at. Coloca no lugar aqui do v e do v0 a letra y para você diferenciar o movimento vertical da horizontal, aceleração, gravidade. E por último a equação de Torricelli, v², v0 ao quadrado, 2a ΔS. Também cuidado aqui com a letrinha y para você não confundir. Usem a letra y, tá vendo? Para diferenciar a vertical da horizontal, que você vai usar a letrinha x. Só que o lançamento horizontal ele tem uma particularidade. Quanto vale esse V0y aqui que a gente falou anteriormente? Todo lançamento horizontal, o V0y vale 0. Né? Se você lançar obliquamente alguma coisa, isso aqui vai ser diferente de 0. Mas no lançamento horizontal ele vale 0. O que deixa as equações mais fáceis, né? Você tem aqui, por exemplo, para calcular o tempo de queda, ó, de um corpo, basta conhecer a altura e a gravidade. Ó. Tranquilo? Então, você tira aqui o V0y vezes t vai dar 0, esse termo é 0 e esse termo é 0. Olha, falando aqui no tempo de queda, uma coisa muito perguntada, né? Uma pergunta comum de vestibular, um objeto é lançado horizontalmente do topo de uma mesa. Quanto tempo ele demora para cair? Olha como o cálculo é fácil. ΔH, V0y é 0, não é? Já tirei aqui. GT² sobre 2. Olha, dando uma arrumada na equação, t², 2h sobre g, o ΔH eu chamei só de h, e aí finalmente uma equação conhecida, tempo é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Pessoal, é o mesmo tempo se você abandonar a bolinha. Lembra lá dos movimentos verticais? Olha esse desenho. Se você abandonar uma bolinha, ó, a velocidade inicial dela é 0, de uma altura h, quanto tempo ela vai demorar para cair no chão? Raiz quadrada de 2h sobre g. O que você está percebendo? Que se você lançar horizontalmente uma bolinha, o tempo de queda vai ser o mesmo. Tá vendo? Então, lancei horizontalmente ou abandonei da mesma altura, o tempo de queda é exatamente igual. E veja que não depende das massas. Essa curiosidade é muito perguntada. A diferença desse lançamento horizontal é que enquanto a bolinha está caindo, de forma idêntica a essa aqui da direita, ela percorre uma distância horizontal, percorre um alcance. Tá joia? Então isso aqui, ó, faz a anotação que isso é muito cobrado. O tempo de queda de uma bolinha lançada horizontalmente e de uma abandonada da mesma altura, o tempo de queda vai ser exatamente o mesmo. Tranquilo, moçada? Vamos fazer um exercício. Esse exercício é um exercício muito comum, muito famoso. Veja bem, um avião está levando suprimentos para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altura de 720 metros acima do solo e com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento para que ela caia junto às pessoas. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade 10, a que distância horizontal das pessoas em metros deverá ser solta a caixa? Bom, pessoal, fiz uma figurinha aqui, ó.
Veja o avião a 80 metros por segundo, numa altitude de 720 metros. Bom, ao soltar esse objeto está junto com o avião. Então, a velocidade do objeto horizontal é a mesma do avião, 80 metros por segundo. Por isso que isso caracteriza um lançamento horizontal. E, portanto, o avião tem que largar o objeto uma distância antes, uma distância menor, né, uma distância anterior, para que o objeto caia numa posição posterior. A pergunta do exercício é para a gente achar o valor de x. Como que a gente faz então? Olha como é que você estuda separadamente o movimento. O movimento vertical é uniformemente variado. Bom, o que você lembra? Isso aqui é o ΔH, 720 metros. Olha aqui o V0Y. Como o lançamento é horizontal, a velocidade que essa bolinha tem é só horizontal, a vertical dela é 0. Então, a gente pode tirar. Ficou só H é igual a GT² sobre 2. O H 720, gravidade 10. Ora, lembra que desses problemas, sempre que eu colocar gravidade mais 10, é porque eu estou adotando referencial para baixo. Fica mais fácil, quando o lançamento é horizontal, adotarmos referencial para baixo. Fazendo esse cálculo, o tempo de queda 12 segundos. Bom, em 12 segundos, qual é a distância que o corpo consegue caminhar para a direita? Vamos lá. O movimento horizontal não é uniforme? Se ele é uniforme, velocidade é x sobre t. Multiplicando cruzado é a velocidade x vezes o tempo de queda. 80, que é a velocidade dele, do objeto e do avião, vezes 12, isso dá 960 metros. E, portanto, a resposta, letra C. Tá joia? Esse exercício é top, top das galáxias. Ó, isso aqui é muito cobrado. Tá joia? Vamos começar agora, pessoal, o estudo do lançamento oblíquo. Vamos lá. O que muda? Agora, a velocidade inicial é inclinada, formando um ângulo θ com a horizontal, e nós sabemos que será feita aqui também uma trajetória parabólica. Olha, esse desenho é um caso particular. Vocês estão vendo que a parábola formada é uma parábola completa, e quando isso acontece, o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Mas qual é a primeira providência no lançamento oblíquo? Baseado num sistema de eixos, né, um plano cartesiano, x e y, primeira providência é pegar o vetor v0 e fazer a decomposição. A velocidade horizontal v0x e a velocidade vertical v0y. Meninos e meninas, por que o móvel percorre a distância horizontal, que nós vamos também chamar de alcance? Por causa do v0x. Por que esse objeto sobe e depois ele desce? O que fez ele inicialmente subir? O v0y. Tranquilo? Bom, como que fica então? O cálculo das componentes você vai fazer da maneira que você achar mais fácil, né, pela matemática. Qual que é a definição de cosseno? Olhando esse triângulo aqui, ó. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o v0x, dividido pela hipotenusa, que é o v0. Multiplicando cruzado, v0x, v0 vezes o cosseno. E a definição de seno, seno de θ, é o cateto oposto, que é o tamanho de v0y, sobre hipotenusa, que é v0. Multiplicando cruzado, v0y, v0 vezes seno. Bom, a maioria dos professores de física fazem aquela brincadeira de com o ângulo, sem o ângulo, que vai te ajudar. Né? Você não precisa ficar fazendo definição de seno e cosseno. Por exemplo, o que é o v0x? É o v0 vezes o seno ou cosseno, aí você olha na figura. O v0x está com o ângulo, está mais próximo do ângulo. Então, a brincadeira é v0x está com o ângulo, cosseno. E o v0y está sem o ângulo, ó, sem o ângulo, seno. Tá? Então, é só um joguinho de palavras para você fazer isso aqui com mais agilidade. V0x com o ângulo, cosseno. V0y sem o ângulo, seno. Sempre multiplicando o valor de V0. Tranquilo? Nós temos aqui na imagem a altura máxima e o alcance, que são muito calculados, né? São perguntados no problema. E aquela observação que eu fiz. Ó. Quando a parábola for completa, o tempo de subida será igual ao de descida e o módulo da velocidade inicial vai ser o módulo da velocidade final. Cuidado que a gente não pode falar que a velocidade inicial é igual à final, porque as direções são diferentes, ok? Então, são os módulos que são iguais.
Vamos à parte de cálculo, então. Pessoal, olha, para você fazer o cálculo, olha que imagem bacana. O lançamento ele é dividido em duas partes. Você pode estudar o movimento horizontal, que como no lançamento horizontal era uniforme. O lançamento horizontal é do topo para frente, ó, o desenho que a gente viu anterior. A diferença agora é que a bolinha vai subir e depois vai descer. Tá vendo esse V0x aqui? Ó? Ele vai ser constante pelo mesmo motivo. Como não tem resistência do ar, não tem força contrária nem a favor, então o V0x vai ser constante. Eu vou chamar o V0x só de Vx, tá, pessoal? Na hora que eu for fazer exercício. O que acontece com o V0y? Vamos ver aqui o desenho da direita. A parte vertical é uniformemente variada. Ó. Então, nós temos a parte V0y inicial, só que na subida ela vai diminuindo. Ó. O que acontece na altura máxima? O Vy é igual a zero. Ó. Depois inverte e finalmente a bolinha cai no chão. Então a velocidade y é variável em movimento uniformemente variado e a velocidade x é constante. Somando os dois movimentos, dá o movimento resultante. Então tomem cuidado, tem muita pergunta assim, ó. Podemos afirmar que na altura máxima do lançamento oblíquo a velocidade é zero. Ó, cuidado, ela não é zero. A velocidade no topo é a velocidade x. Quem é zero é só a velocidade y, tá vendo? E em qualquer momento, se eu desejar a velocidade resultante, tem que fazer Pitágoras com as velocidades x e y. Tranquilo? Vamos ver como é que a gente calcula cada velocidade dessa aí. Movimento horizontal. Não é um movimento uniforme? Então, ΔS sobre ΔT. Olha lá, gente, a mesma equação, tá vendo? X sobre T. E no movimento vertical, as mesmas equações do movimento uniformemente variado, com uma diferença. O V0y agora não será zero. Tranquilo? Com relação ao sinal da gravidade, a hora que eu for fazer exercício, vocês vão notar que é muito comum exercícios com lançamento para cima. Quando o lançamento é para cima, é mais fácil adotarmos referencial para cima. Como a gravidade é para baixo, então geralmente ela vai ficar negativa. Tá joia? Um exercício eu vou mostrar isso para vocês. Vamos ver aqui alguns casos particulares que tem em livros, mas vocês não precisam decorar. Primeiro caso particular. Quando o tempo de subida for igual de descida, a gente pode fazer o seguinte. Usando a equação da velocidade V igual a V0 mais AT, vamos calcular quanto que é o tempo de subida. Lembra que lá no topo da parábola, o Vy é zero. O V0y, V0 vezes seno, menos GT. Olha o menos da gravidade aqui. Ó. Estou adotando um referencial para cima, gravidade para baixo, negativa. Pessoal, ajeitando o cálculo, o tempo de subida vai ser V0 vezes seno sobre a gravidade. Como de subida é igual a descida, qual é o tempo total de voo? Basta multiplicar por 2. Então, 2 V0 seno dividido pela gravidade. Pessoal, não precisa decorar isso. Tá? Isso aqui é apenas uma curiosidade, mas você pode usá-la para responder questões teóricas. Por exemplo, se eu for para um planeta onde a gravidade é menor, ó, gravidade, por exemplo, 2 vezes menor, o que vai acontecer com o tempo? Não é inversamente proporcional? O tempo vai ser 2 vezes maior. Ó, uma outra pergunta. De todos os lançamentos, qual que o tempo de voo vai ser maior? Qual que vai ser o tempo máximo? Para que essa expressão seja máxima, o seno de θ tem que ser 1, o maior valor do seno. E isso acontece quando o ângulo é 90 graus. Então, de todos os lançamentos, o lançamento vertical, que é quando você lança a bolinha para cima, o seno aqui vai ser seno de 90, eu vou ter o maior tempo possível. Tá? Então, o lançamento vertical é o lançamento que você tem o tempo de voo maior de todos eles. Legal? Vamos continuar aqui na próxima página. Uma coisa muito perguntada é com relação ao alcance máximo. De todos os ângulos para o mesmo V0, qual é o ângulo que você vai obter o alcance máximo? Então, seria o ângulo de 45 graus. Vamos ver por quê. Para calcular o alcance, eu tenho que pegar a velocidade x e multiplicar pelo tempo de voo. Veja, o x é igual, velocidade x não é V0 vezes o cosseno? E o tempo de voo é a expressão que estava anterior. Se você não lembrar, volta lá para você
estudar aquela parte novamente. Ó. Como é que é o tempo de voo? É 2 vezes V0 vezes o seno sobre G. Lembrando que não são equações para você decorar, tá? São casos particulares que eu estou te mostrando, são algumas curiosidades. Na matemática, tem uma expressão muito utilizada. 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ é seno de 2θ. Aqui acontece isso, ó, 2 vezes o seno vezes o cosseno, seno de 2θ. Fazendo uma substituição simples, como é que ficou? V0 vezes V0, V0 ao quadrado. 2 vezes seno vezes cosseno, seno de 2θ, dividido pela gravidade. Olha, então, para nós obtermos o alcance máximo, o seno de 2θ não tem que ser igual a 1, que é o valor máximo, ou seja, o 2θ tem que ser 90 graus e, portanto, θ 45. Então, sempre que o exercício falar para a gente que obteve-se através do lançamento oblíquo alcance máximo, você já tem que saber que o ângulo de lançamento é 45 graus. Tranquilo? Olha, e se o ângulo é 45, né, esse termo aqui vai desaparecer, vai ficar seno de 90, que é igual a 1. O alcance máximo é sempre V0 ao quadrado sobre G. Então, um cálculo muito fácil. Por exemplo, lancei uma pedrinha com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Qual é o alcance máximo que a gente consegue? 10 ao quadrado, que dá 100, dividido por 10. Portanto, 10 metros. E aí, legal, né? Vamos para o próximo. Agora, eu gostaria de fazer com vocês alguns exercícios. Esse, por exemplo, caiu na UFO. Vamos lá. Uma pedra é lançada do solo com velocidade de 36 km por hora, fazendo um ângulo de 45 graus com horizontal. Considerando a gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, analise as afirmações abaixo. São 3. A pedra atinge a altura máxima de 2,5 metros. A pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros na horizontal, é o alcance. E no ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. Vamos lá. Olha o desenho que eu fiz aqui, ó. Então, está aqui a velocidade inicial com suas componentes já, V0x e V0y. Esse item 3 já dá para a gente responder. No ponto mais alto, a componente horizontal da velocidade é nula. Gente, olha o que nós temos aqui, ó. Lembra que a componente horizontal ela é constante. Esse V0x aqui é o mesmo V0x aqui do topo. Então, essa número 3 já está falsa. Quem é nula é a componente vertical. Tranquilo? Para a gente resolver a altura máxima e o alcance, vamos lá. Primeiro passo, calcular quem é V0x e quem é V0y. O V0x está com ângulo. V0 cosseno de 45. V0 é 10. Da onde que eu tirei esse 10? A velocidade inicial está em km por hora, ó, 36 km por hora. Você divide por 3,6, dá 10 metros por segundo. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e, portanto, dá 5 raiz de 2. Pessoal, quando o ângulo é 45, nem é necessário fazer outro cálculo. O V0y vai ser V0 vezes seno de 45, sem o ângulo. E, evidentemente, o seno e cosseno é o mesmo, vai dar o mesmo resultado. Então, V0x e V0y, ambos valem 5 raiz de 2. Para calcular a altura máxima, a melhor equação é a de Torricelli, a mais indicada. Lançamento oblíquo, perguntou a altura máxima, coloca a equação de Torricelli na sua frente. Quanto vale Vy na altura máxima? Ó, 0. Só que cuidado, onde que as pessoas mais erram esse problema? Tá vendo esse V0 aqui? Ó? Muita gente coloca esse V0 de 36 km por hora, de 10 metros por segundo. Não é o V0 que faz a bolinha subir, é o V0y. Então, muito cuidado com isso. Por isso que é importante a letra Y aqui, que é 5 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes ΔH. O menos, volta a repetir, é o referencial que está adotado para cima. Gravidade para baixo, né? O menos é da gravidade. Bom, fazendo essa continha, ó, 20 ΔH, esse lado de cá eu passei para o lado esquerdo, é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado, que dá 50. Nós achamos, então, ΔH 2,5 metros. Está aqui, ó, frase verdadeira. E para a gente achar o alcance, vou te mostrar de duas maneiras. Primeiro, vamos achar o tempo de subida. Vy, V0y mais GT. Então, na altura máxima, o Vy é 0. 5 raiz de 2 é a velocidade y inicial, menos 10t.
Portanto, ajeitando, nós temos aqui o tempo de subida, 5 raiz de 2 sobre 10. Como o tempo de subida é igual de descida, o que a gente faz? Multiplica por 2. E aí nós temos o tempo total de voo, raiz de 2. Tranquilo? Bom, para achar então o alcance, Vx é x sobre t. Multiplicando cruzado, x é Vx vezes t. Ora, então x é 5 raiz de 2, que é a velocidade de x, vezes o tempo, que é a raiz de 2. E, portanto, achamos 10 metros. Agora, pessoal, o que eu falei para vocês no slide anterior? Não é uma equação obrigatória, mas se você lembrar, olha o alcance máximo aqui, ó. Por que esse alcance é máximo? Porque o ângulo de lançamento é 45. Então, sempre que o ângulo for de 45, esse alcance será máximo e você pode usar essa expressão. Olha como é que fica mais fácil. O V0 não é 10? 10 ao quadrado, 100. Dividido por 10, 10 metros. Ó. Tá tranquilo? Bem mais rápido, né? Então, fazendo aí o exercício, esse aqui deu que letra? Letra B de bola, né? Apenas 1 e 2 são verdadeiras. Questãozinha da UFO, ó, bem tranquila, né? Se bem que dá um pouquinho de trabalho para fazer também, né? Muito bem. Vamos a um último exemplo, pessoal. Esse exemplo agora ele é importante porque nós temos aqui uma trajetória que não é uma parábola completa. A parábola foi interrompida, tá vendo? Ó? Nesse caso, o tempo de subida não é igual ao tempo de descida. Então, existe uma variação de altura. Toda vez que você pegar exercício assim, você vai fazer da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro, deixa eu lembrar dos dados. Ó. Nas Paralimpíadas, recentemente realizadas no Brasil, uma das modalidades esportivas disputadas foi o basquete. Em determinado jogo, foi observado que um jogador, para fazer a cesta, arremessou a bola quando o centro de massa dessa bola estava a uma altura de 1,4 metros. O tempo transcorrido desde o instante que a bola deixou a mão do jogador até ter o seu centro de massa coincidindo com o centro do aro foi de 1,1 segundo. No momento do lançamento, o centro de massa da bola estava a uma distância horizontal de 4,4 metros do centro do aro da cesta, estando esse aro a uma altura de 3,05 metros, conforme figura. Figura te dá todas as distâncias que falou no texto, né? Muito bem. Considerando a massa da bola 600 gramas, a resistência do aro é desprezível e o valor absoluto da gravidade é 10. Determine utilizando o sistema internacional. Qual é a velocidade horizontal da bola atingir o centro do aro? Ele quer então o Vx. E qual a velocidade inicial vertical da bola? Ele quer o V0y. Tranquilo? Pessoal, informação das mais importantes é essa aqui, ó. O tempo de voo já foi dado, 1,1 segundo, o que deixa o exercício muito tranquilo. Como que calcula a velocidade x? Não é pegar a distância x e dividir pelo tempo? A distância x percorrida aqui, ó, até o sexto, independente se a bola sobe e desce um pouquinho, a distância x é 4,4. Dividido pelo intervalo de tempo de voo, que ele já deu 1,1, pronto, achei 4 metros por segundo e isso já respondeu a letra A. Agora, para achar o V0y, veja bem, nós não podemos falar que o tempo de subida é igual de descida. Existe um desnível, não existe? Sempre que existe esse desnível, experimenta essa equação. ΔH, V0t, mais gt² sobre 2. Não se esqueçam que esse V0 é o V0y. E o que seria esse ΔH? A diferença de altura da partida e da chegada. Então, você vai fazer aqui a altura final, 3,05, menos a altura inicial, que é 1,4. Legal, pessoal? Essa continha aqui você vai dar quanto aqui? 1,65, que é igual a V0y vezes o tempo de voo que ele deu, menos 10t² sobre 2. O menos, mais uma vez, se refere ao referencial dotado para cima. Gente, ó, resolvendo o cálculo, dá um cálculo exato. Ó, essa continha passa esse negativo para o lado de cá, 7,7. Resolvendo aqui, eu vou encontrar o V0y, 7 metros por segundo. Bom, pessoal, aqui responde a letra A e a letra B. Se eu quisesse calcular a velocidade inicial resultante, ó, é um vetor inclinado. Você teria que fazer Pitágoras com os valores de x e y, né? 4 ao quadrado, 7 ao quadrado, e você teria aqui a velocidade inicial resultante. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que tenham compreendido.
Essa aula é muito importante. Se você teve alguma dúvida, assista novamente. E agora, treine alguns exercícios. Tá joia? Pessoal, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e bons estudos a todos.